Capítulo 193 Mosquito gigante do nono nível. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Zhao Hai relaxou um pouco. Com relação aos mosquitos sugadores de sangue, Zhao Hai ainda estava um pouco cauteloso, já que eles geralmente vinham em grande número, e então desapareciam rapidamente. Era impossível que um único mosquito fosse avaliado como uma besta espiritual de 8º nível ao considerar apenas seu poder destrutivo. Em vez disso, eles foram classificados como uma besta espiritual de 2º nível. No entanto, mosquitos sugadores de sangue eram difíceis de lidar, e eram ainda mais fortes do que uma besta espiritual de 8º nível normal. Algumas pessoas até acreditam que uma horda de mosquitos sugadores de sangue deveria ser avaliada como uma besta espiritual de 9º nível. A força do mosquito sugador de sangue era algo que nem mesmo o fantasma virtuoso águia podia suportar. Também seria impossível para Green lidar com eles. Se não houvesse o espaço, se Green enfrentasse esses mosquitos sugadores de sangue, o resultado seria sua morte. Zhao Hai imediatamente perguntou a Baf, mas Baf disse que durante o tempo em que ele havia explorado, ele não tinha encontrado nenhum mosquito sugador de sangue. Isso fez com que o coração de Zhao Hai se sentisse um pouco inquieto. No momento, ele não estava com vontade de controlar muitos desses mosquitos. Quando os mosquitos do lado de fora viram o desaparecimento da águia, eles realmente não pararam sua agressividade. Em vez disso, eles se moviam inquietos por todas as direções. Evidentemente, eles não iriam embora em um curto período de tempo. Com a intenção de Zhao Hai, ele fez a águia, que acabará de retornar ao espaço, voltar de novo, carregando o cajado fantasma. Quando a águia deixou o espaço, Zhao Hai disse friamente: lançar pesticida. Camadas de fumaça verde saíram do cajado fantasma. Foi diferente desta vez quando comparado ao que aconteceu anteriormente. O pesticida tinha sido inútil contra os mosquitos sugadores de sangue antes, mas agora, este pesticida fazia os mosquitos parecem bêbados quando eles se balançavam no ar algumas vezes antes de se inclinarem para baixo e se chocando contra o chão. A quantidade de fumaça verde aumentou mais e mais, e os mosquitos caíram como chuva do céu. Haviam muitos deles caindo. Seguindo a águia, mais e mais mosquitos sugadores de sangue caíram do ar até a tela estar quase vazia dos mosquitos. Zhao Hai e Green ficaram aliviados. Para ser honesto, o número esmagador de mosquitos lhes deu uma grande pressão. Agora que haviam encontrado um método para lidar com esses mosquitos, seus corações pareciam soltos. Em pouco tempo, a águia escapou do cerco de mosquitos. Desde que os mosquitos sugadores de sangue não perseguiram, Zhao Hai sentiu que eles tinham sido realmente afetados pelo inseticida. Zhao Hai sentiu-se aliviado, mas ainda observava a paisagem da tela enquanto desconfiava que os mosquitos sugadores de sangue poderiam voltar. Felizmente, depois que a águia deixou a área dos mosquitos sugadores de sangue, esses mosquitos não foram atrás. Zhao Hai e Green se sentiram seguros enquanto sentavam no sofá enquanto assistiam à tela. Green sorriu e disse: eu nunca pensei que nos encontrássemos com os mosquitos sugadores de sangue aqui. Felizmente temos espaço, senão teríamos sido derrotados. Zhao Hai sorriu e respondeu: se não tivéssemos nos encontrados com esses mosquitos, não teríamos tantos benefícios. Ah! Agora que temos alguns mosquitos sugadores de sangue, temos outro meio para salvar nossas vidas. Green sorriu e disse: sim, no entanto, não devemos usar esses mosquitos sugadores de sangue de maneira descuidada. Afinal, eles são muito ferozes e podem facilmente afetar o continente. Se usá-los de maneira descuidada, poderemos nos encontrar em situações problemáticas. Zhao Hai assentiu: sim, embora os mosquitos sugadores de sangue sejam poderosos, eles não são de forma alguma comparáveis a um especialista do 9º nível. Mas ainda assim, é bom ter um ataque em larga escala. Enquanto eles estavam discutidos, a águia que voava para frente de repente gritou e caiu do céu. Enquanto a águia estava caindo, seu corpo explodiu de repente, transformando-se em uma névoa de sangue que se dissipou depois. O cajado fantasma caiu do céu. Embora não tenha atingido o chão, ele inesperadamente pairou no ar. Zhao Hai e Green, que estavam observando cuidadosamente a tela, ficaram chocados. Eles não sabiam o que aconteceu.
Assim como Zalhai estava prestes a recuperar o cajado fantasma, Green disse de repente: Jovem mestre, não se mexa. Deve ser um especialista do 9º nível, pois só eles podem matar a águia de repente desse jeito. Este parece ter sido o ataque de um especialista do 9º nível. Zalhai parou e não recuperou o cajado fantasma. Lembre-se que o cajado fantasma estava ligado a ele, então mesmo um especialista do 9º nível não teria como usá-lo. Contanto que ele quisesse, ele poderia facilmente levá-lo de volta a qualquer momento. Devido a isso, ele não estava muito preocupado com isso. Ele queria dar uma olhada em como era esse especialista do 9º nível, já que ele não tinha sido capaz de observar um especialista do 9º nível de perto. As palavras de Green deixaram Merine e os outros bastante tensos. Todos eles observaram a tela sem se mover, imaginando que tipo de especialista do 9º nível era. Era claro que este não poderia ser um especialista do 9º nível do continente, visto que eles não tinham uma posição aqui no pântano do cadáver apodrecido. No entanto, não importa qual era a raça deles, contanto que alcançassem o 9º nível, eles receberiam o devido respeito. Mesmo que fosse uma besta espiritual, desde que fossem capazes de alcançar o 9º nível, a inteligência deles seria a mesma dos humanos. Além disso, eles podiam observar seus arredores usando seu sentido divino. Assim, não importa que raça fosse, eles seriam considerados divindades no continente. Em pouco tempo, um gigantesco mosquito sugador de sangue apareceu na frente deles. Este mosquito sugador de sangue era muito grande, com cerca de 10 metros de altura. Tinha um corpo de cor vermelha e suas asas de cristal eram curvas, brilhantes e translúcidas. O que Zalhai achava mais estranho era a probóscide inesperadamente enrolada, que estava enrolada e presa à cabeça. O cajado fantasma parou na frente do mosquito gigante. O mosquito gigante observou-o com cuidado, seus movimentos se pareciam com os de um animal curioso. Zalhai virou a cabeça para Green e disse: Vovô Green, o que devemos fazer? Se recuperarmos o cajado fantasma agora, temo que teremos muito mais dificuldade em alcançar a Cidade das Flores. Green entendeu o que Zalhai queria dizer. Esse mosquito gigante deveria ter uma relação secreta inseparável com os mosquitos sugadores de sangue menores. Eles mataram muitos desses pequenos mosquitos e também recuperaram a águia de volta ao espaço. Este mosquito gigante certamente saberia se eles fossem recuperar o cajado fantasma de volta ao espaço. Depois, esse mosquito gigante certamente estaria esperando. Infelizmente, o cajado fantasma não seria capaz de alcançar a Cidade das Flores naquele momento. Zalhai poderia liberar as bestas mortas-vivas ou espirituais enquanto ordenava que o cajado fantasma se movesse rapidamente e prosseguisse em seu caminho. Infelizmente, não havia como esconder-se contra o sentido divino desse mosquito gigante. É preciso saber que um bom sentido divino de bestas mágicas de 9º nível era muito mais forte se comparado com especialistas humanos do 9º nível. Se eles não continuarem nessa rota, eles só poderão retornar à fortaleza da Montanha de Ferro e entrar novamente no pântano do cadáver apodrecido. Seria o mesmo que dizer que tudo o que fizeram foi em vão. Houve também outro problema. Se eles se retirassem agora do pântano do cadáver apodrecido, então eles não poderiam seguir o mapa que Buffy desenhou depois. Se eles não seguirem o mapa, então eles teriam que mudar erraticamente sua rota e encontrar seu caminho, o que poderia fazer com que eles não conseguissem alcançar a Cidade das Flores. Um 9º nível poderia viver uma vida longa. Até agora, ninguém calculou até que idade eles poderiam viver. De qualquer forma, eles poderiam ter 1000 filhos e viver até os 800 anos de idade. E isso foi apenas para os humanos. Agora, quanto tempo uma besta espiritual poderia viver, ninguém sabe. Eles temiam que, quando chegasse a hora em que o clã Buda enfrentasse a destruição imediata, este mosquito gigante provavelmente ainda estaria vivo. Se decidissem esperar que o mosquito gigante saísse, antes de ir para a Cidade das Flores, isso seria impossível. Especialistas do 9º nível tendiam a fazer o cultivo a portas fechadas para entender os céus e, um dia, encontrar o caminho para alcançar a classificação de Deus do 10º nível. Eles podem cultivar em qualquer lugar e por um período de tempo desconhecido. Portanto, esperar que o mosquito gigante saísse não seria uma boa opção. Green sentiu que era estranho que Buffy não tivesse encontrado esse mosquito gigante antes e, no entanto, eles tinham se encontrado desta vez.
O que Green e os outros não sabiam era que a razão pela qual esse mosquito gigante não havia aparecido naquela época era devido à ameaça representada por Buffy. Mas, agora, não havia qualquer ameaça, então apareceu. Houve muitos especialistas do 9º nível que se aventuraram no pântano do cadáver apodrecido, mas a maioria deles não conseguiu chegar à Cidade das Flores. A maioria dos especialistas do 9º nível que exploraram foram mortos pelo nevoeiro colorido envenenado do pântano do cadáver apodrecido, e apenas uns poucos chegaram à Cidade das Flores. Buffy teve inesperadamente muita sorte durante o tempo que ele tinha explorado, assim ele conseguiu alcançar a Cidade das Flores. Infelizmente, ele atacou a Flor e suas videiras, fazendo com que ele fosse agredido e perseguido por bestas mágicas especialistas do 9º nível. Essa foi a razão pela qual ele havia voltado. Ele sabia o quão perigoso o pântano do cadáver apodrecido era, então durante seu retorno ele tomou a rota que tinha usado quando ele entrou. Mais tarde, os especialistas do 9º nível se espalharam. Originalmente, não existiam quaisquer bestas mágicas do 9º nível em torno desta área, mas depois que Buffy correu, um especialista do 9º nível tinha ficado para defender o local. Este foi o mosquito sugador de sangue gigante do 9º nível. Zalrai certamente não sabia dessas razões, então eles estavam preocupados agora. Se não conseguissem passar pelo mosquito gigante, não teriam como chegar à Cidade das Flores. Sem chegar à Cidade das Flores, eles não seriam capazes de resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido e nunca haveria paz nas Terras Negras. Tudo isso estava interligado. Green e os outros franziram o senho. Eles entenderam que forçar apressadamente não seria certo. Eles não tinham nenhum especialista do 9º nível e Green já havia sido gravemente ferido com apenas um ataque de Buffy. De frente para o mosquito gigante, que evidentemente não era mais fraco que Buffy, e passando por ele, seria apenas cortejar a morte. Eles também não estavam dispostos a recuar. Já que eles já haviam chegado tão longe e só precisavam de um pouco mais de tempo para chegar à Cidade das Flores, recuar seria uma pena. Depois de algum tempo, Zalrai respirou fundo, virou a cabeça para Green, e disse: Vovô Green, este mosquito sugador de sangue, sendo uma besta espiritual de 9º nível, tem a inteligência de um humano. Green assentiu e disse: Não é tão inteligente, mas eles são mais inteligentes que a maioria dos humanos. Jovem mestre, o que você pretende fazer? Zalrai respondeu: Eu vou sair e conversar com ele. Arrastar esse assunto não é uma boa ideia. Green ficou chocado por um momento. Sua pele mudou quando ele disse: Não, absolutamente não. Jovem mestre, esse é um especialista do 9º nível. Apenas um pequeno erro e você vai morrer. Você não pode encontrar um acidente como esse. Zalrai franziu a testa e disse: O que devemos fazer então? Ficar esperando não é uma boa ideia, e se nos retirarmos, talvez não encontremos a Cidade das Flores em nossa vida. Então, as Terras Negras não terá paz. Green franziu a testa ao entender a situação, entretanto, não conseguia pensar em uma boa solução. De qualquer forma, Zalrai não podia se encontrar com o mosquito gigante, pois era muito perigoso. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.